Você sabia que existem competições do conhecimento? Competições de matemática, robótica, astronomia, física, história. Não, eu não estou falando de algo novo que está na moda agora. Você sabia que nessas competições dá para conquistar medalha e a partir dessas medalhas entrar nas melhores universidades públicas do país? Fica aqui comigo que você vai entender agora o que são as Olimpíadas Científicas. Fala galera, eu sou Gabriel Fontes e nesse vídeo aqui eu vou tentar passar por todos os tópicos para te explicar o que é que são essas competições. Seja você alguém experiente em Olimpíadas, seja você alguém que já participou de algumas e principalmente você que não faz ideia do que é que eu tô falando. Então vamos nessa. As Olimpíadas Científicas são competições do conhecimento que têm por objetivo desenvolver e identificar habilidades em áreas específicas. E aqui nessa primeira definição a gente já esbarra em um mito gigantesco que pessoas que não conhecem esse ambiente, não conhecem essas competições, geralmente falam: pô, isso é só para os gênios, é só para os melhores da sala. Não, isso não é verdade. Essas competições existem no mundo todo e aqui no Brasil elas começaram a surgir no final da década de 70 com a OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática. De lá para cá, muitas outras Olimpíadas foram surgindo e atualmente existem mais de 90 competições desse tipo aqui no Brasil. E existe a Olimpíada para todas as áreas do conhecimento, viu? Eu separei uma lista aqui só para mostrar para você o quão diverso é esse mundo. Então existe a Olimpíada de Matemática, de História, de Robótica, de Astronomia, de Física, Informática, Biologia, Geografia, Química e entre várias outras áreas do conhecimento. Cada uma dessas competições são organizadas por instituições diferentes, ou até mesmo mais de uma instituição. Geralmente são universidades que coordenam todo o processo. A exemplo temos a Unicamp, a UERJ, a UFSCar e também a Sociedade Brasileira de Computação, Sociedade Brasileira de Física, o INPA e até instituições privadas como o Instituto Verteri. Cada competição tem o seu formato específico. E aqui eu vou apresentar algumas características bem comuns a todas elas. A primeira coisa são níveis de competição. Então um aluno que está no 6º ano do Ensino Fundamental 2, ele não vai competir com um aluno que está no 3º ano do ensino médio. Pelo menos na grande maioria das competições, isso não vai acontecer. Então vamos lá, pegando o exemplo da Olimpíada Brasileira de Matemática. 6º e 7º ano competem entre si. É o que eles chamam de nível 1. 8º e 9º ano competem entre si e o ensino médio compete entre si. Então, se você está no 9º ano do Ensino Fundamental 2, na Olimpíada Brasileira de Matemática, o seu nível de competição é o nível 2. Você vai competir com todo mundo do 9º ano e todo mundo do 8º ano também. Então, a primeira característica das Olimpíadas Científicas é essa divisão da competição através de níveis. Uma outra característica muito importante que você vai encontrar na imensa maioria das Olimpíadas Científicas são fases. Existem Olimpíadas que acontecem no que a gente chama de fase única, ou seja, é aplicada uma avaliação, uma prova, e através dessa prova você já concorre a uma medalha e outras premiações. Mas existem também várias Olimpíadas que têm mais de uma fase. Então você precisa se classificar de uma fase para outra e até mesmo para outra fase, dependendo da Olimpíada, para que você chegue numa avaliação final, numa etapa final que vai ser definido os melhores competidores do país, ou do estado, ou de uma região. Então fases são etapas muito características de competições acadêmicas desse nível aqui. Uma outra coisa interessante, formato de competição. Então existem Olimpíadas que você compete individualmente. Na verdade, a grande maioria delas você compete individualmente. Mas, por exemplo, a Olimpíada de Matemática da Unicamp, você compete em trio, você e mais 2 pessoas, e aí tem as regrinhas lá específicas para quem, de qual faixa etária, de qual série você pode se juntar para participar dessa competição. A Olimpíada Nacional em História do Brasil, você também compete em trio. A Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, você pode competir em grupo e esse grupo pode ser até a sua sala, ou seja, 20 pessoas, 30 pessoas podem competir juntas nessa mesma competição. Existem Olimpíadas que te avaliam de forma diferente, não é forma teórica, que é a forma mais comum das Olimpíadas avaliarem um competidor. Mas, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade prática. Essa Olimpíada você tem que construir um robô, você tem que programar um robô para resolver os desafios da
da arena. A Olimpíada Brasileira de Física tem uma fase experimental. Através de experimentos, você tem que colher dados e desenvolver solução para aquela problemática específica. A Olimpíada Brasileira de Informática, a modalidade programação. Você tem que aprender uma linguagem de programação, você tem que aprender a programar, e é uma programação que eles chamam de programação competitiva, não é necessariamente desenvolver jogos ou aplicativos. Você tem que saber algoritmos para conseguir desenvolver soluções para as problemáticas propostas. Então existem sim formatos muito diferentes de competição e tipos de avaliação em si. E também alguns outros detalhes sobre as Olimpíadas, como por exemplo inscrição. Existe a Olimpíada que você, aluno, pode se inscrever individualmente. E aí você pode pagar ou não. Tem Olimpíadas que são pagas, mas a grande maioria são gratuitas e estão disponíveis para todo mundo. E existem outras Olimpíadas que você tem que estar matriculado em uma instituição. Você tem que depender da sua escola para se matricular, para se cadastrar nessa Olimpíada. Então a escola se cadastra e depois ela cadastra os alunos. A inscrição é da escola e o aluno tem que ter essa mediação da escola. Então você percebe que eu falei aqui de níveis, de fases, de formato de competição, de tipos de avaliação, de formato de inscrição, de gratuidade. Então tudo isso são características das Olimpíadas científicas. Assim como nessas Olimpíadas de esporte que a gente está acostumado, nas Olimpíadas científicas o aluno também concorre a medalhas de verdade. Além disso, o aluno também concorre a certificações, viagens, participação em eventos exclusivos, bolsas em estudos, bolsas em dinheiro e muito mais oportunidades. Desde 2017, algumas das melhores universidades do país, como a USP, Unicamp, Unesp, Unifei, Universidade Federal do ABC e Fundação Getúlio Vargas, aceitam o ingresso do aluno apenas com uma medalha conquistada em uma dessas competições acadêmicas. Sim, sem vestibular, sem nota do Enem, sem nada, apenas com uma medalha. Dessa informação pouquíssima gente sabia. Então a gente vai gravar ainda um vídeo, se já estiver disponível já vai estar aqui no card para você. A gente vai gravar um vídeo falando especificamente só sobre esse processo de entrar na universidade através de uma medalha olímpica, beleza? Então fica de olho aí no canal. Se o estudante está lá no primeiro ano do Fundamental 1, lá pequenininho, já existem possibilidades de se divertir bastante em algumas dessas competições. Eu dou um exemplo aqui da Olimpíada Brasileira de Astronomia e da Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade teórica. A gente costuma incentivar que os estudantes comecem a participar a partir do quarto ano. Pelo menos na realidade em que eu estou inserido aqui, eu costumo incentivar isso. A partir do quarto ano, já vão ter várias Olimpíadas para você iniciar a sua jornada nesse mundo fascinante. Então a gente tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a Olimpíada Brasileira de Robótica, a Canguru de Matemática, a Mostra Brasileira de Foguetes, a Olimpíada Brasileira de Informática e a Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. Então, com essas competições, o seu ano aí, o ano do aluno, já vai estar recheado de oportunidades de se divertir e crescer bastante. Quando o aluno chega no sexto e sétimo ano, é muito interessante a gente começar a trabalhar a questão de preparação, a questão de treinamento mesmo, e não apenas participação. Claro, a gente mantém participando de várias, mas escolhe uma, duas, três, quatro para se preparar, para se dedicar e conseguir evoluir muito mais. E a cada nível, cada nova etapa de série escolar, sexto, sétimo, oitavo e nono, ensino médio, vão se abrindo muitas novas oportunidades de participação nessas competições. Ok, tô entendendo, mas para que eu vou participar disso? Ou por que eu incentivaria o meu filho, a minha filha, ou meu aluno, a minha aluna a participar de Olimpíadas científicas? Porque a escola já tem demanda demais, já tem muitas atividades, eles já ficam cansados. Esse é um papo que eu amo. Por esse motivo, a gente gravou um vídeo específico, um vídeo inteiro, tratando do porquê participar de Olimpíadas científicas. A gente tá deixando aqui no card para vocês conferirem, beleza? Atualmente, a minha vida profissional é inteiramente dedicada a desenvolver mais e mais essas competições aqui na minha cidade, em Aracaju. Eu falo isso com muito orgulho porque eu realmente acredito numa educação mais assertiva, mais estimulante e mais significativa, de verdade. Mas eu não consigo enxergar o nosso sistema curricular atual favorecendo esse tipo de estímulo e o desenvolvimento desse tipo de aprendizagem. Eu acredito que as Olimpíadas científicas são, de longe, a melhor forma de termos a nossa aprendizagem impactada de maneira prática mesmo, tanto em quantidade quanto principalmente em qualidade. Esse é um mundo que precisa ser disseminado para todos e vocês podem contar com a gente nessa jornada. Bom, então é isso. A gente ainda vai desenvolver muito mais essas ideias e para você acompanhar nosso canal basta se inscrever e ficar de olho aí nas novidades que a gente vem trazendo para vocês. Se você é um atleta olímpico, se você participa de Olimpíadas e já teve alguma experiência e
tem experiência com esse tipo de atividade, bota aí nos comentários um testemunho do que isso mudou na sua vida, do que isso impactou na sua vida, na sua forma de olhar o mundo, de enxergar o mundo e principalmente de aprender. Você tem alguma dúvida específica sobre esse meio? Bota aí nos comentários que a gente vai tentar gravar vídeo para tirar todas as dúvidas, principalmente as dúvidas da galera que não faz ideia do que é isso. Então muitas dúvidas que falam, pô, essa dúvida é meio besta e tal, eu quero essas dúvidas, que eu quero gravar vídeos explicando detalhe por detalhe para vocês, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, compartilha esse conteúdo com algum amigo, com alguma amiga e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e espalha essa palavra.